faremos isso aqui, ó. Muito bem. Bom, para cada um desses aqui, ó, o que ele quer na questão 8? Determine o período e o conjunto imagem construindo o gráfico de um período completo, ou seja, o seno o período completo do seno é de 0 até 2π, né? De cada função dada. Muito bem, vamos relembrar aqui as nossas funções do seno. Sobe, 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 sobe. Muito bem, pronto. Então, na última aula, nós vimos aqui, ó, como desenhar, né, no plano cartesiano, a função seno. Então, a gente sempre faz por etapas, né? Então, aqui a nossa função é f de r em r dado por f de x igual a 3 vezes seno de x. Como vamos fazer isso? Vamos utilizar na tabelinha para, né, aqui os valores dos arcos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que são os arcos que estão exatamente nos pontos A, B, C e D. Por quê? Os arcos nesses pontos aqui, ó, têm valores do seno conhecidos. No ponto A, quanto vale o seno desse arco aqui? Vamos lá. No ponto A, qual é o arco inicial aqui no ponto A? Qual é a medida dele? Qual é a medida do arco? 2π. 0. O primeiro, 0. Quanto é o seno de 0? 0. 0, perfeito. Vamos lá para o ponto B. Quanto mede o arco aqui no ponto B? O arco. Arco. Arco, minha gente. 2π sobre 2. Calma. Π sobre 2. Perfeito. Quanto vale o seno de π sobre 2? 1. Beleza. No ponto C, qual é o arco? π. Π. Quanto é o seno de π? 0. 0. Joia. No ponto D, qual é o arco? 3π sobre 2. Sobre 2. 3π sobre 2. Quanto é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Menos 1. Isso. E quando der uma volta completa, tem um 2π. Está no ponto A de novo. Quanto é o seno de 2π? 0. 0. Pronto. Então, 0, 1, 0 menos 1, 0 de novo. Então, são os valores conhecidos, né? Então, eu quero sempre utilizar esses arcos aqui, porque o seno dele é conhecido e fácil de calcular. Beleza. Aí eu vejo, eu tenho que a função é 3 vezes seno de x. Então, por partes, eu calculo primeiro o seno de x e depois eu multiplico por 3. Aí eu tenho o meu resultado aqui. Faremos isso. E aí eu desenho no plano cartesiano a minha curva, né? A senoide com um único período, né? Ela tem esse desenho aqui, ó. Ela sobe, desce e sobe de novo aqui, ó. Então, eu tenho um período aqui. Então, quando eu desenhar, né, aqui no plano cartesiano, a senoide, né, correspondente àquela função que está lá, aqui eu consigo identificar o ponto mais alto e o ponto mais baixo indicam para mim esse intervalo aqui, significa dizer a imagem da função. Os valores que estão aqui em azul, eles correspondem à imagem, que estão entre o maior e o menor valor aqui, a maior, né, na altura da minha senoide. Bom, a partir desse ponto aqui, até ela completar o desenho e começar a subir de novo, esse tamanho aqui é o nosso período, e que no caso aqui é de 2π. Então, nesta questão aqui, ele quer que você determine o período, ou seja, essa distância aqui, ó. Veja que ela sobe, aí desce muito, aí sobe de novo. Para ela sair daqui e retornar nesse ponto aqui, onde tudo recomeça, esse tamanho é o chamado período. Então, eu vou contar daqui até aqui, quanto mede? Mede 2π. Então, esse é o período. Aí eu vou medir a altura dela. Marco o maior ponto e o ponto mais baixo. Esse intervalo indica para mim o conjunto imagem. Então, nessa questão, ele quer isso aí. E dessa questão, eu vou responder a letra E. Tá bom? Que eu já adianto que é justamente a outra parte do desenho da função que eu não
que falta terminar de explicar para vocês. Então, vamos fazer isso aqui. Beleza? Vamos lá, muita calma nessa hora. A É gente vai fácil. precisar estar fazendo o gráfico. Oi, meu amor. A gente vai precisar estar fazendo o gráfico. Vai nessas questões? Sim, porque ele está pedindo, né? Tá bom. Mas vezes aqui é bem simples. Tá bom? Então, veja só. Na letra E eu tenho uma função f de r em r definida por f de x igual a 2 mais seno de x sobre 2. Então, aqui eu vou fazer por etapas. Vou ver o x sobre 2, o seno dele, e depois eu somo com 2 para finalizar. Então, vamos lá. Então, de um lado aqui, eu tenho os valores de x, tá bom? Aí eu preciso dos valores de x sobre 2. Depois eu preciso do seno de x sobre 2. Veja que é por etapas. E por último, eu preciso de calcular o 2 mais o seno de x sobre 2. Preciso dessas etapas aqui, tá bom? Começo em x, preciso saber o x, né? São os valores que eu preciso conhecer para substituir aqui e calcular. Então, a gente faz por etapas, para você ver que é bem simples. Bom, quem é que eu quero aqui que apareça para mim nesse x e x sobre 2? Eu quero que apareça 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Por que eu quero esses caras? Porque o seno deles é muito fácil de calcular. O seno de 0 é 0, de π sobre 2 é 1, de π é 0, de 3π sobre 2 é menos 1 e de 2π é 0. Esses são fáceis, então esses que eu quero. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Mas esses valores precisam aparecer aqui, ó, no argumento do seno de x. Do seno, perdão. No argumento do seno. Mas aqui é x sobre 2. Então, aqui o que eu vou colocar aqui pra gente, ó, aqueles arcos conhecidos. Vou botar aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Por quê? O x sobre 2 é o que está dentro no argumento do seno aqui, ó. Então, o seno de 0 é 1, ou é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π, então, é fácil para mim. Então, boto aqui. Tá. O x sobre 2 é isso. E quem é o x? A gente vai calcular agora. Bom, aqui eu estou dizendo que, vamos aqui para a nossa continha, fazer ela separada aqui. Estou dizendo que x sobre 2 é igual a 0. Aqui, ó. X sobre 2 é igual a 0. Então, como é que eu resolvo essa conta aqui, essa equação? Eu faço o cruz-credo. X vezes 1 é igual a 2 vezes 0. Então, eu tenho 2 vezes 0 é igual a 0. Então, quando x sobre 2 for igual a 0, é porque o meu x é igual a 0. Então, aqui, ó. 0 aqui. Beleza? Agora, quando for o x sobre 2, quando ele for igual a π sobre 2. Quando o meu x sobre 2 for igual a π sobre 2, como é que eu resolvo essa equação? Vejam, eu tenho uma igualdade e no denominador eu tenho 2. Na prática, eu posso cortar esses dois aqui, ó. Portanto, o meu x é igual a π. Então, quando x sobre 2 é π, quando x sobre 2 é igual a π sobre 2, é porque o meu x ele é igual a π. E vamos fazer o restante. Quando x sobre 2 for igual a π, aí aqui eu faço o cruz-credo, eu tenho que o x é igual a 2 vezes π, 2π. Então, aqui o meu x aqui é 2π. Quando for 3π sobre 2, meu x sobre 2, quando ele for igual a 3π sobre 2, de novo eu posso cortar os dois de baixo, ó. Então, eu tenho que o x é igual a 3π. Então, aqui o x é 3π. E quando x sobre 2 for igual a 2π, esse 2 debaixo do x passa multiplicando, eu tenho que o x é igual a 2 vezes 2, 4π. Então, aqui é 4π. Pronto. Vejam. Por que eu preciso? Esses caras aqui, ó, é o que vão aparecer
Cadê? Aqui, ó, no plano cartesiano. Vão aparecer aqui, nessa parte aqui, ó. Preciso saber quem são, tá? Mas, para não ter que ficar adivinhando, se eu botasse aqui, ó, 0, π sobre 2, iam dar outros valores aqui diferentes, cujo seno ia me complicar mais. Então, eu boto aqui, ó, já que o x sobre 2 está, ele é o argumento, né? É o arco que aparece aqui para o seno. Então, eu quero que apareçam esses arcos que é fácil calcular, tá? Mas para cada um deles, eu tenho que ter um valor de x correspondente. Quando o arco aqui der x sobre 2 for igual a 0, o x tem que ser 0. Quando o arco aqui, x sobre 2, der π sobre 2 como resultado, é porque o x é π. E assim por diante, descobrir esses camaradas aqui. E agora, seguindo na nossa tabela, vou calcular o seno desses caras aqui, que são conhecidos. Quanto é o seno de 0? 0. 0, beleza, fácil, né? Agora aqui, o seno de π sobre 2. 1. Aí aqui, o seno de π. 0. 0. Aí aqui o outro, o seno de 3π sobre 2, que vai dar menos 1. E finalmente o seno de 2π, que dá 0. Né? Pronto, veja, tá certo? Então, eu quero, sempre olhe para o argumento do seno. Por quê? Eu quero que no argumento apareça 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, porque os valores são esses aqui, ó, os fáceis. E agora vamos para a última etapa, que é somar o resultado do seno de x sobre 2 com 2. Então, aqui vai ficar 2 mais o seno de 0 é 0, 2 mais 0, 0 não, 2. Aí aqui eu tenho 2 mais 1, 3. Aí aqui eu tenho 2 mais 0, 2. 2 menos 1, 1. E 2 mais 0, 2. Beleza? Então, 2 vezes o seno de x sobre 2, né? Quando o x é 0, aí dá 2. Ó. Aí você não precisa ficar convertendo nada aqui, ó. Fazendo nessas etapas aqui, ó, a conta é fácil. E, finalmente, aqui eu tenho os pares ordenados, né? Então, quando o x for 0, eu tenho 0. E quanto é o y? 2. Aqui, gente, 0 e 2. Ó. Quando o meu x for π, quando for π, quanto é o resultado? 3. Quando for 2π, 2. Quando for 3π, 1. E quando for 4π, 2. Certo? Então, esses são os pares ordenados aqui, ó. Então, os x são esses aqui, que vão aparecer lá no eixo x. Os y são esses aqui, né, que estão aparecendo. Daqui, qual é o menor valor do y? 0 e 2. Como? Não, 2. Menor valor do y. 1. Isso. E qual é o maior? 3. 3. Então, o intervalo aqui, ó, que vai percorrer é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Eu vou mostrar para vocês no gráfico que esse vai ser o nosso conjunto e margem. Então, muita calma nessa hora. Vamos lá. Então, como desenhar o gráfico? Já temos aqui a tabelinha prontinha. Vamos desenhar o gráfico. Então, a gente começa desenhando a curva, tá bom? Porque a gente está fazendo um rascunho, tá bom? Vou fazer um rascunho. E como é o rascunho da curva? Ela faz assim, ó. Sobe. Pronto, ela faz isso, tá bom? Tá feio o rascunho? Não se preocupe. O que a gente precisa é compreender como é feito o negócio. Muito bem. Primeira pergunta. Vamos aqui. Vocês disseram corretamente que o menor valor do y é 1 e o maior é 3. O que quer dizer isso no gráfico? Que a parte mais baixa aqui vai ter altura quanto? 1. E a parte aqui, o lado mais alto, vai ter valor quanto? 3. 3. Então, o nosso desenho aqui, ó, ele cruza o eixo x em algum momento? Não. Como aqui, ó. A nossa curva cruza o eixo x aqui? Não. Não. Por que vocês sabem disso? Porque ó, o y em nenhum momento deu 0.
né? Então, essa curva está acima do eixo X, beleza? Então, aqui eu vou desenhar meu eixo X aqui aí embaixo. Professor, Oi. o Wilson está dizendo que não entendeu. Vamos aqui. Vamos olhar isso aqui. Nessa tabelinha aqui, qual é o menor valor do Y? Aqui, ó. Qual é o menor valor do Y? Quanto? -3. Menos 3. E o maior? 3. 3. Ela passa pelo zero? Sim. Passa pelo zero. Passar pelo zero significa dizer que ela cruza com o eixo X aqui, ó. Nesses pontos aqui, o Y vale 0, beleza? Tem que passar pelo zero porque o menor valor é menos 3, que está abaixo do eixo X, e o maior valor é 3, que está acima. Tudo bem? Então, a nossa curva, obviamente, ela tem que cruzar pelo zero aqui. Tem que passar pelo y igual a 0. Tranquilo? Tudo bem isso? Sim. Pronto. Vamos lá. Vamos para o nosso. Vamos olhar aqui, ó. O nosso menor valor é 1 e o maior é 3. Apareceu 0 aqui? Não. Não, não apareceu 0. Então, significa dizer que a nossa curva, ela não cruza com o eixo X. De jeito nenhum. Tá joia? Ela não cruza. Por quê? Não apareceu 0 em lugar nenhum aqui, ó. Tá joia? E como é que eu vou... E ela está acima. Acima quanto? O menor valor aqui é 1. Então, esse valor mais baixo aqui da curva tem y igual a 1. Então, está acima do eixo X. E o valor mais alto dela aqui é 3. Ó. Nosso maior valor é 3. Então, aqui em cima, o y vai ser 3. Né? Então, vamos lá. Onde é que está o eixo y? O eixo y, ele vai estar aqui, ó. O x, ó, tem o zero que pertence aqui ao x, né? Ó. Quando o x for 0, então, essa parte daqui, ó, vai cruzar o eixo y bem aqui, ó. Deixa eu esticar aqui ela um pouquinho para ficar. Pronto. Vou colocar meu eixo y aqui, ó. Me perdoe o desenho, né? Pronto. Belezinha. Tá bom? Então, aqui nós temos x igual a 0, bem aqui. Este é o nosso eixo y, esse é o nosso eixo x. Agora vamos para os valores. Deixa eu ver aqui se eu não estou fazendo. Quando x é 0. Aí, mais em cima aqui, ó. Ele passa mais aqui um pouquinho. Eu vou já mostrar por quê. Eita, essa é uma reta ou uma curva? Pronto. Eixo X aqui, pronto. Belezinha. Vamos olhar aqui, ó. Qual é o menor valor do y? 1. Então, é a altura desse ponto mais baixo, né? Então, aqui eu vou trazer aqui para o eixo y, ele vai marcar aqui 1. Então, aqui, ó. Nesse ponto aqui, o y vale 1. Quando o x é 0, o y vale 2. Então, aqui, ó. Nesse cruzamento aqui, o x é 0 e o y vale 2. Qual é o maior valor do y? 3. Então, nesse topo aqui, ó, nessa parte de cima, o valor aqui vale 3. Desculpa a desproporcionalidade, é porque o desenho, tá bom? É um rascunho, tá bom? Beleza, marquei, ó, os pontos mais baixo, mais alto, né? E o ponto quando o x é 0. Marquei aqui, ó. Veja com tranquilidade. Vamos lá. O y deu 3. Quanto é o x dele correspondente? Vamos olhar. Y deu 3. Quanto é o x correspondente? Y deu 3. Qual é o x dele?
Sim. π. Então, aqui, nesse ponto, a gente vai descer aqui, ó. Então, esse cara aqui, o x é π. Quando o y deu 1, quando o y deu 1, quanto é o x correspondente? 3π. 3π. Então, aqui, ó, 1 é a parte mais baixa. Aqui é o nosso 3π. Beleza? Bom, quando o x deu 2, né? Olha, quando o y deu 2, nós temos duas situações. Quando o x é 0, né? O y é 2. Quando o x é 2π e quando o x é 4π. Beleza? Todos eles o y deu 2. Aí eu vou traçar aqui a parte de 2 uma linha aqui, ó, para saber onde é que fica os outros camaradas. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, quanto é o nosso primeiro x? Qual é o primeiro? Ó, não, aqui, quando o x é 0, é 2, está aqui, ó, nesse ponto. O outro cara, quando deu 2, o ponto é 2π. Então, aqui, ó, é 2π. E o outro caso é quando deu 4π. Então, esse outro ponto aqui, ó. E é quando ele levanta, né? Isso, é 4π. Tá? O desenho está troncho, essas distâncias não estão iguais. Não precisa se preocupar com isso, né, agora. O que o importante é... Tá melhor. Oi? Eu garanto que o seu está melhor do que o meu rascunho aqui. Não, o que eu quero destacar são os pontos principais. Você tem que destacar o valor mais alto do y, é esse local aqui. Então, bota o valor do y. O ponto mais baixo do y, né? O valor mais baixo está aqui, ó, é 1. Quando o x é 0, o y aqui, ó, aí botou o valor aqui, são os pontos principais. E aí o restante é fácil de você achar. Quando o y é 3, você viu que o x é π. Quando o y é 2, é 2π e também 4π. Então, só traçar uma linha cortando aqui, ó. São esses pontos, tá bom? E quando for o y for 1, o x é 3π. E pronto, completou aqui o nosso desenho básico do nosso... da nossa função, tá bom? Aí agora vamos descobrir o período e descobrir a imagem. Então, olha só. A imagem está sobre o eixo Y. Vai de que número a que número? 1 a 3. De 1 a 3, né? Então, ó, vai do 1 aqui até o 3. Então, meu conjunto de imagem são todos esses valores aqui. Tá bom? Então, esse é o nosso conjunto imagem. Então, o conjunto imagem da nossa função é o intervalo que vai de 1 até 3. Beleza? Agora, quem é o período? O período é o seguinte. A nossa curva básica, ela começa aqui em 2, né? Quando o x é 0. Aí, o que acontece? Ela sobe... Aí começa a descer até a parte mais baixa e sobe de novo. Então, veja que desse ponto aqui, ó, de altura 2, até ela recomeçar o desenho aqui, ó, na mesma altura, daqui até aqui, qual é o tamanho que a gente tem? Daqui até aqui. De 2 a 4π? Não, aqui, ó, do 0 até 4π, qual é o tamanho? De 0 até 4π, qual é o tamanho? Não estou entendendo. Do 0 até chegar em 4π. Quanto mede esse tamanho aqui? 4? 4 o quê? Sim. 4π. Então, esse tamanho aqui, ó, do 0 até 4π, é o nosso período. Por quê? Ó? Ele saiu do 2 aqui, ó, fez esse movimento, ó, o movimento básico do desenho. Ó. Então, ele sobe, aí desce, 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 aí começa a subir. Então, a partir daqui do 4π, essa curva, esse desenho se repete. Por isso, é uma senoide. Então, aqui, ó, é o nosso período, que vai daqui até o 0. E esse tamanho aqui, ó, corresponde a 4π. Esse tamanhozinho aqui, ó, ele corresponde a 4π.
tá bom? Então, aqui o nosso período é 4π. Então, está respondido imagem e período da nossa função. Obrigado por assistir. Bom estudo!